Então, vamos orar ao Senhor para iniciar nosso estudo de Atos, capítulo 20, nesse dia de hoje. Pai nosso, nós agradecemos ao Senhor por sua bondade, sua misericórdia, por sua presença, sua fidelidade, que possamos sempre lembrar, Pai, que o Senhor é o Criador de todas as coisas, que nós nada somos sem o Senhor, mas o Senhor não apenas nos criou, mas também nos chamou e nos ajuda no nosso dia a dia, e que nós, Pai, possamos lembrar que este mundo é um mundo passageiro e que possamos buscar sempre o mundo espiritual, procurar agradar ao Senhor, amar o Senhor sobre todas as coisas e amarmos uns aos outros como o Senhor nos ama. E hoje, Senhor, mais uma vez estamos estudando esse livro que fala de nossos irmãos do passado, como se esforçavam para servir ao Senhor, para divulgar a sua palavra, e que nós possamos imitar esse exemplo em nossos dias. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vindo, irmão Francisco. Boa noite, irmão. Tudo bem aí? Tá com o cabelo bonito? Eu dei uma cortada ontem. Uhum. Então, Atos capítulo 20. Já está aberto. Quem estava na aula semana passada, lembra que em Atos 19, Paulo estava na grande cidade de Éfeso. Lá, muitas pessoas se converteram ao Senhor. E com tanta gente se convertendo e largando a idolatria, aqueles que fabricavam as imagens criaram um tumulto e depois a autoridade lá, acho que aqui nem falar o nome dele, né? Mas ele fez de tudo para restaurar a paz, para que os romanos não atrapalhassem, né, a paz e a tranquilidade naquela cidade. Então, aqui do capítulo 19 para capítulo 20, não temos nada de tempo, né? Que nós estávamos falando sobre um tumulto, e aqui no capítulo 20, versículo 1, na minha tradução, fala cessado o tumulto. E aí, então, prossegue. Então, vamos ler. Alguém se oferece, por favor. Talvez só de 1 a 4 para iniciar. Alguém quer se oferecer? Francisco, pode ser você? Desculpa, Márcio, você fica na fila. Posso ler, sim. Pode ler? Sim. Todo mundo já está na página? Acredito que sim. Atos 20, você vai ler de 1 a 4. Tá bom. Leamos. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar o discípulo e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Havendo atravessado aquelas taras, como é que é? Tara, né? Tarra. Aqui tá, não. A terra, aquela terra. Aqui fala região. Aqui é terra. Havendo, começar de novo, 2. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muita exaltação, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-nos até a Ásia, né? Uhum. Só pelo... Aqui tem um traço aqui no meio, não deu nem para ler direito. Até a Ásia. Tem muitos nomes aqui, Francisco.
Sópater de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo. Tem como Tíquico e Trofimo da Ásia. Cada nome, hein? Isso. Então, se tiver alguma mulher grávida, aí já tem algumas sugestões aqui para futuros filhos, Tanto né? nome, tá nome dos filhos aí, tá uma boa É. ideia. Até esses últimos dois aqui, não sei se são gêmeos ou são irmãos, né? Tíquico e Aham, Trófimo. é. O pessoal gosta de fazer isso às vezes, né? Todos os filhos com nomes começando com a mesma letra. Uma coisa que me chama a atenção, esse último versículo que você leu, Francisco, é como 4. Paulo é bom em fazer amizades, né? Isso é Paulo, muito ele importante. chama as pessoas, ele envolve as pessoas, ele está treinando as pessoas, capacitando pessoas, envolvendo as pessoas. Então, isso é muito bom. Também, sempre quando eu vejo nomes assim, alguns desses nomes aparecem outra vez na Bíblia, outros só aparecem aqui. É bom saber que no reino de Deus há espaço para todos nós, né? Todos nós somos importantes. Você Como pode não sim. ser um Paulo ou um Barnabé, mas podemos ser um Sócrates ou Gaio ou Timóteo, né? Todos são É, importantes, né? sim. Outra coisa também que nós já vimos bastante, além do versículo 2, é que quando Paulo saiu de Éfeso, está partindo para Macedônia, pelo caminho, o que ele faz? Qual o seu objetivo? Qual a sua missão? No versículo 2. Fortalecer os discípulos, né, irmão? Uhum. Acho que o discípulo andava um pouco para baixo e ele estava lá junto, né? E Isso aí. fortalecendo os Sua, discípulos. sua fala Eu tinha essa fortalecendo, minha fala sensação, encorajando, com muitas é, palavras. Encorajando com muitas muitas palavras. palavras. Isso, Então, Francisco, eu creio que encorajamento todos nós precisamos, com certeza, não é? com certeza. Fortalecimento todos precisam. É, Todos. mesmo o irmão que não está para baixo, ele pode ter mais um pouco de gás, né? Para Sim, não, porque geralmente todos nós temos que aprender, ninguém sabe tudo. é, Então, fortalecer com o ensino, isso é muito importante. até quem não está desanimado pode ficar acomodado, Sim, sim, sim. né? Acho que já sabe tudo, aí eu vou parar um pouco por aqui. Irmão Márcio, levantou o dedo? O bom é que hoje nós temos Paulo aqui, né, na Bíblia, e temos o irmão Léo aqui nessa reunião que nos incentiva a cada dia. Muito bom ter o irmão nos incentivando, nos orientando através da palavra. Muito grato. Amém, Amém, irmão. irmão. Todos nós um ajudando o outro, incentivando o outro, né? O corpo de Cristo é assim. Eu gostei disso, esse pensamento. Amém. Obrigada. Uhum. Então, aqui não diz a cidade, diz que no final do versículo 2 que Paulo foi à Grécia. O comentário onde ele ficou 3 meses, o que eu estava estudando deu a ideia de que ele foi a Corinto e que até foi nesse tempo que ele estava em Corinto que ele teria escrito a carta aos romanos. Não sei se vocês viram, eu coloquei 2 mapas no grupo no WhatsApp hoje à tarde. Deixa eu colocar um aqui para vocês, que Aí mostra eu um vi. pouco dessa viagenzinha que ele fez aqui, né? Que Paulo, no capítulo 19, estava em Éfeso. Éfeso é uma cidade importante que ficava na região que se chama Ásia, ou chamava Hum, Ásia, né? Que hoje faz parte da Turquia. Aí, então,
indo para o norte, ali para cima no mapa, aí aquela região é Macedônia, e onde tem Filipos, Anfípolis, Tessalônica, Bereia, e aí então ele descendo a Grécia, poderia ter ido a Atenas ou a Corinto. Então, houve algum problema lá que ele de Corinto pretendia pegar o navio e voltar para a Síria, lá para Antioquia, né, que foi tipo sede. Mas como não deu, aí ele resolveu voltar por terra, lá pela Macedônia outra vez. Tá? Alguém alguma pergunta, observação nessa parte? Eu, pelo menos, não tenho, não. Até que aqui diz, né, dirigiu-se a Corinto. Até na carta aos Coríntios, né, a gente sabe que aquela igreja lá tinha muitos problemas e Paulo poderia ter ido lá para tentar ajudar os irmãos. Provavelmente. Então, vamos voltar à leitura ou alguém quer comentar mais essa parte aqui de 1 a 4? Então, vamos... eu mesmo vou ler aqui só 2 versículos aqui, 5 e 6. Esses homens foram adiante e nos esperavam em Troade. Navegamos de Filipos após a festa de pães sem fermento. Algumas Bíblias falam pães asmos, que é sem fermento. E 5 dias depois, nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias, ou quer dizer, uma semana. Então, vamos ler agora do 7 ao 12. Márcio levantou a mão para ler, então você pode ler, Márcio, Atos 20, do 7 ao 12. Leiamos. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono. Caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem que muito os consolou. Isso. Graças a Deus, né? Que esse rapaz ressuscitou. Geralmente, quando a gente lê, vê uma história, né? Vem imagens na nossa mente, na nossa imaginação. Eu fiquei curioso enquanto o Márcio estava lendo. Na sua cabeça, quantos anos tem esse Eutico? 25. Também? Tem mais? Uma pessoa jovem, né? Uhum. Está nessa faixa aí, acho que de 25 para baixo. Tá bom. Tem mais? Ninguém pensou sobre isso? Eu imaginei um moço de uns 20 anos. Não sei por que até lembrei do Breno. Desculpa, irmã Verônica, mas eu lembrei muito do Breno. Me veio muito na cabeça até assim uma fisionomia do Breno, né? Um garoto assim novo, bonito, assim, né? Tadinho, estava cansado e caiu. Então, eu também sempre imaginei nessa faixa, mas achei interessante quando estava estudando um livro que eu vi falou que talvez só 12, 14 anos, alguma coisa assim, um adolescente. Mas isso não faz muita diferença, né, para a gente. Holly? Eu estava pensando isso, primeiro, se ele foi judeu, não sei ele era, e 13 anos, e você é um homem. Já é um homem. Então,
Tá bom. também em idade, quantos anos ele, em geral, não sei, mas a vida dura quanto tempo nessa época? Eu Não também foi não 50 sei. anos? É, Acho acho que que, foi mais curto. sim, acho que são 50, 60 anos, né? Não viviam Sim. tanto tempo Vai, quanto hoje em dia. vai ter que o Verdade. avô é 30 anos. Uhum. Mas, graças a Deus, a outra coisa que também me chama a atenção é que muitas vezes o pregador tem fama de falar muito. E parece que Paulo também gostava de falar, né? E, Fala bastante, hein? e deu sono. Né? E para quem ia viajar no dia seguinte, ele não parou nem para descansar, Tá, né? tá com pique, né? Tava firme Isso. lá e foi até o Ele, dia amanhecer. Ia até meia-noite, acabou indo até o dia amanhecer. ele não Ô, quer perder a Leandro, oportunidade, né? Sim, Francisco. ô, Leandro, aqui no versículo 9, no final do versículo, diz que o rapaz caiu do terceiro andar, abaixo, e foi levantado morto. Aí Aham. Paulo, porém, descendo, porém, Paulo, inclinou sobre ele e abraçando e disse: Não vos perturbei, que a vida nele está. É o que está escrito na minha. A gente poderia dizer que foi o primeiro milagre do Paulo, porque diz Não que ele sei se levantou morto. esse não é o primeiro milagre de Paulo. Não, até você não estava na. Você estava semana passada, não estava? Tava. Então, lá foram lenços que curavam pessoas lá em Éfeso, não foram? Lenço. Voltando para Não. capítulo 19. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, versículo 11. Sim. De modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre enfermos. Estes eram curados de suas doenças, os espíritos malignos saíam deles. Então, ele já fez vários milagres. É talvez a primeira vez que ele ressuscita alguém dos mortos. Pois é, isso é sobre os mortos mesmo que eu perguntei. Uhum. Porque Mas, aparentemente aqui o rapaz estava morto. O Paulo abraçou ele e sim, disse que ele não estava com vida, né? sim. Então, deve ter sido Claro que ele um abraço. ressuscitou, né? Foi um grande Muito milagre. bom. O Márcio leu no final do 12, que isso muito os consolou. Imagina, né? Acho que foi aí Ah, o, poxa, imagina a mãe do rapaz, né? Os pais do rapaz. oh, A titia, a avó e todo mundo. Vamos voltar para outra coisa. Não, a Holly levantou a mão, depois eu quero mostrar outra coisa. Pode continuar. Obrigada. Tá. Então, eu queria frisar o versículo 7, que diz: No primeiro dia da semana estavam reunidos para partir o pão. E esse partir o pão aqui não é um almoço ou uma janta. Aqui está falando sobre a ceia do Senhor. E então aqui nós temos um exemplo de irmãos no primeiro século, logo depois de Jesus, que ceavam todo o primeiro dia da semana, quer dizer, todo domingo. Até também tem uma passagem em... vamos para lá rapidinho, só para a gente ver. 1 Coríntios 16, não está falando sobre a ceia, está falando sobre a oferta. Deixa marcado aqui em Atos 20. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 16. Fátima Lima, pode ler aqui? Vai ter que abrir o microfone para ler. É só 1 e 2. 16, 1 e 2. Sim. 16 Coríntios 1 e 2, né? Aham. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei nas igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separem uma quantia,
de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coleta quando eu chegar. Então, aqui mais um exemplo que nós temos, que os irmãos, naquela época, congregavam especialmente no primeiro dia da semana. Não segunda-feira, mas primeira-feira, né? Domingo. Que também tem exemplos fora da Bíblia, depois da Bíblia, de escritores que falam a mesma coisa, e também lembrando que foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou. Por isso que esse dia, domingo, é um dia especial. Vamos voltar? Eu tenho pergunta, me Sim. desculpa. Pode Mas falar, essa- querida. Ok, você fala, mostrar para nós, isso porque nós temos agora, domingo, a igreja, Sim, culto de sim. igreja, Aham, dessas aham. razões. Ok, obrigada. Seguindo o exemplo apostólico, né? Temos um exemplo aqui em Atos, exemplo em Coríntios, também nos evangelhos que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, e fora da Bíblia também a tradição mostra que essa foi a prática das primeiras igrejas. Vamos ler mais um pedacinho do 13 ao 17. Fátima Risse, pode ler essa parte? Sim. Do 13, né? Paulo foi por terra para Assos e nós prosseguimos de navio. Eu estou com uma versão, a linguagem de hoje, tá, pastor Léo? Tá bem, então eu estou entendendo. Ele se juntou a nós em Assos e navegamos juntos para Mitilene. No outro dia, passamos por Quios e, em seguida, descemos em Samos e, um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo havia decidido não parar em Éfeso dessa vez, visto que estava se apressando para chegar a Jerusalém, se possível, para a comemoração de Pentecostes. Mas, quando o navio chegou a Mileto, ele mandou um recado aos líderes da igreja de Éfeso, pedindo que descessem ao barco para encontrar-se com ele. Obrigado. Até o 17? Isso. Só que a sua fala líderes, a minha fala presbíteros. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso. Muito bem, eu vou mostrar outro mapa aqui. Esse pequeno trecho da viagem. Deixa eu ver aqui. Cadê? Então, Paulo estava em Troade, onde houve a ressurreição do rapaz, e de lá ele vai passar por essas outras cidades, Assos, Mitilene, e finalmente chegou em Mileto. Aqui não dá para ver bem, mas se você lembra, Mileto é bem próximo de Éfeso. Então, pararam no navio em Mileto, e não sei se dá para compartilhar o outro mapa, acho que ao mesmo tempo não dá, né? Vou mostrar o outro e depois a gente volta. Tá vendo? Éfeso e Mileto são cidades próximas. Então, o navio de Paulo parou em Mileto, e de Mileto ele mandou chamar os presbíteros de Éfeso. Vou mostrar o outro mapa mais uma vez. Bom, seria se eu pudesse colocar os dois. De repente tem como, mas eu não sei. Mas o importante é que Paulo está de viagem
ele tem uma data, né, que ele quer chegar em Jerusalém até Pentecoste. Então, por isso que ele não foi até Éfeso pessoalmente para conversar com os irmãos. Mas ele tomou o tempo de enviar alguém para lá e os presbíteros então descem a Mileto para conversar com ele. Vamos então prosseguir com nossa leitura. Deixa eu ver como dividir aqui do 18. Vamos dividir em duas partes, mas ler tudo. Luísa poderia ler do 18 ao 24. E Ludmila, 25 ao final. Então, Leninha, a partir do 18. Vê seu microfone também. Leninha ou sou eu? Foi Luísa. Me perdoe, Luísa. Eu estou muito nome L na minha cabeça. É você, Luísa. Tá. De Mileto mandou a Éfeso. Desculpa, é a partir do 18. Mas pode ler o 17 também, que é bom. Ok. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém. Passagem bonita, né, Francisco? Muito bonito, e muito assim, edificante, né? Ludmila, seu microfone também. Naquela hora fechei o microfone de todo mundo. Foi? Foi. Uhum. Estamos ouvindo. Agora, porém, tenho a certeza de que não vereis mais o meu rosto, vós todos, entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se alguém se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o plano de Deus a vosso respeito. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como guardiães, como pastores da Igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu sangue. Eu sei que, depois de minha partida, surgirão entre vós lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estais sempre atentos. Lembrai-vos de que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora, entrego-vos a Deus e a sua palavra misericordiosa, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim
e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando desse modo, se deve ajudar aos fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isto, Paulo ajoelhou-se e orou com todos eles. Então, todos começaram a chorar muito, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Estavam muito tristes, principalmente porque havia dito que eles nunca mais veriam seu rosto, e foram com ele até o navio. Muito bem. Realmente é um trecho muito rico aqui. Não sei se vai dar para a gente comentar tudo que tem. Paulo está abrindo o coração, falando com esses irmãos. São irmãos maduros, irmãos que estão à frente do trabalho lá em Éfeso, né? Até vou pular para o meio da passagem. Não sei se lembram quando tivemos aulas sobre presbíteros, pastores e bispos, e aqui em versículo 28, minutinho aqui. No 28, Paulo fala para os presbíteros: cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, podemos ver aí que presbítero e bispo e pastor é a mesma coisa, né? Então, esses são os irmãos que estão cuidando da igreja. E também vemos sempre no Novo Testamento que esse é um grupo de irmãos, não tem na igreja um pastor, tem um grupo de bispos, um grupo de presbíteros. Então, voltando para o 18, né, Paulo lembra que ele esteve com eles, né? Lembra no capítulo 19, ele foram 2 anos, passou ensinando na casa de Tirano isso. No capítulo 19, 10, diz que ele ficou lá 2 anos e as pessoas de toda aquela província ouviram a palavra de Deus. Então, Paulo lembra dessa época e o que ele diz? Foi a parte que Francisco gostou, né? Aqui eu sublinhei Francisco no 19. Servir ao Senhor com toda humildade, com lágrimas, sendo provado pelas conspirações dos judeus. Até eu não tenho falado muito sobre nosso esboço, mas olhando para o nosso esboço, que acho que a maioria tem, nesse trecho aqui eu gostei. Não fui eu que preparei essa parte, mas eu gostei o que o irmão frisou aqui. Ele, falando sobre o versículo 18 a 21, ele diz que Paulo tem um olhar para o passado. Em primeiro lugar, o caráter do ministério, humildade, lágrimas, esforço, a gente vê um coração sincero, né? E os métodos que ele usava está no versículo 20, né? Vocês sabem que eu não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso e ensinei-lhes publicamente de casa em casa. Então, são meios que nós podemos usar hoje, né? Pregamos na igreja, podemos pregar numa praça pública, mas também na casa de uma irmã, na casa de outro irmão. O trabalho deve ser feito de várias formas em vários lugares. Léo, o que eu acho muito interessante aqui, posso falar? Claro. O que eu acho muito interessante aqui é a persistência de Paulo, porque você vê aqui no versículo 19, que ele teve, né? Eu vou ler o versículo, é melhor. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pela cidade dos judeus me sobrevieram.
jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Você vê, o Paulo, nada botava ele para baixo, ele estava com seu propósito, mesmo tendo aprovações, sofrendo, mas ele ia até de casa em casa levar a palavra, ele não parava com a palavra do Senhor. Isso é muito bonito de se ver e ver que isso é um exemplo que o apóstolo Paulo deixa para nós hoje, né? Sim. Tem que Trabalhando pensar de nisso. coração, com esforço, com dedicação, nada, como Com você amor, disse, muito deixar ele amor. para baixo. E também, completando com 21, ele disse: Uhum. testifiquei aos judeus e gregos que todos precisam se converter a Deus, todos precisam se arrepender e colocar sua fé no Senhor Jesus. É um breve resumo do que é pregar, né? Chamar as pessoas para abandonar o pecado e para seguir a Cristo. Né? Eu acho muito legal, eu acho muito bacana os ensinos do apóstolo Paulo, que eu, pelo menos, particularmente, eu vejo no Paulo um homem muito sábio na palavra do Senhor. Ele realmente tinha autoridade para falar. Primeiro, que ele não desistia. E segundo, que ele sabia o que estava falando. Sabia e dava bom exemplo, né? Bom testemunho. Também, porque se não der exemplo também não adianta nada. Uhum. Agora vem a parte triste, se podemos falar assim, né? No 22, 23, 24, que Paulo está se despedindo dos irmãos, né? Diz, estou passando por aqui, estou falando com vocês, mas tudo me leva a crer que chegando a Jerusalém, serei preso e não será possível voltar por aqui. E aí, então, no final do 24, me lembro de uma passagem que tem lá em 2 Timóteo, né, que eu corri a corrida, combatei a fé, terminei a corrida. Né? Então, aqui ele também fala, terminei a corrida, completei o meu ministério, que o Senhor me confiou, para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Amém. Isso é muito bom. Muito bonito ver isso. Isso. Então, eu e Francisco vamos parar de falar e vamos abrir para vocês. Quem mais quer comentar sobre essa passagem bonita? Esther? Está abrindo o microfone ali? Isto. No 22, essa palavra constrangida quer dizer triste? Você está qual? No 22. Eu vou ler na minha tradução, na NVI, fala: agora, compelido pelo Espírito, estão indo para Jerusalém para saber o que me acontecerá ali. Está sendo levado pelo Espírito, mas aí no 21 que fala: só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Né? Ajudou? Sim. A Rony levantou a mão. A palavra constrangido é triste. Não, esse constrangido aqui é levado pelo Espírito, né? Vamos dizer, obrigado, né? Impelido. Sim. Eu acho que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui que se dependesse dele, ele não ia, ele ficaria. Mas como estava sendo constrangido pelo Espírito, tem que ir. Eu acho que é isso, mais ou menos, na minha opinião. Pode ser. Entendi. Obrigada. Rony? Levantou a mão? Então, você acha que ele teve ele sabia alguma coisa vai acontecer com ele? Lá, ele teve aqui fala na minha, Rony, no 23, né? Em todas as cidades o Espírito Santo me avisa. Então, ok. Como foi isso, eu não sei, né? Então, algumas vezes vai ficar bom e outras vezes fica não tão bom, ok. Isso você está falando?
Não, estou dizendo que Deus já estava mostrando para ele o que iria acontecer. Ah, ok. Tipo uma Isso. profecia, né? Não sei se Yes. foi uma visão, se foi em sonho, se foi um irmão que falou. Sandy? Eu acredito em relação a essa pergunta da Holly, talvez, né? Eu fiquei pensando, também eu acho que pode ter sido porque ele, em todas essas viagens que ele fez, teve muita perseguição, né? Os judeus sempre estavam armando alguma coisa e ele estava indo para Jerusalém. E sabemos que naquelas épocas demorava, não tinha carta, não tinha telefone para chegarem as mensagens rápidos, mas tudo corria, né? Sempre sabiam alguma coisa na frente. Então, eu acredito que ele pensou que estava indo para Jerusalém, o centro. Então, eu acho que ele já pressentia que também lá ia ser mais perseguido ainda, talvez, não sei, eu fiquei pensando isso. Né? E ele sentia, porque ele estava fazendo a parte dele, levando a palavra, levando o exemplo, dando a força, né? Ele era muito importante. Então, os judeus sabiam disso. Então, talvez estavam aguardando ele, que em algum momento ia voltar para lá para prender ele, né? Eu não sei, eu pensei isso. Tá bom. Boa ideia, uma grande possibilidade. Você calou minha boca, mas eu queria falar um pouquinho. Não, eu só falei, Francisco, para a aula não ser só eu e você falando, né? Você está entendendo. Mas o versículo 24 nos mostra que Paulo estava consciente das suas obrigações. Sim. Quando ele fala, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ou seja, o Paulo está dizendo aqui que essa vida não é uma vida de modomia, que ele, se ele pudesse, ele não deixava, se ele pudesse, ele até deixava, mas que seja feita a vontade de Deus. E ele era consciente disso, por isso que ele ia de cabeça, nunca dizia não, entendeu? Esse é meu ponto de vista, se eu estou certo. Eu vejo ali, Francisco, que Paulo tem uma missão. Ele tem Sim, ele sabia. razão para viver, né? Eu tenho falado recentemente, perguntei pessoas sobre aposentadoria, que eu vejo que a aposentadoria pode ser uma coisa boa, mas às vezes é uma coisa ruim, que a pessoa que estava sempre indo trabalhar tinha aquele objetivo na vida, aí fica sem objetivo e então os conselhos que todo mundo me passa é que você precisa ainda ter um sonho, você tem que ter uma missão, você não pode ficar sem motivo para levantar de manhã e levar a sua vida. Então eu creio que em Cristo Jesus sempre temos esse objetivo até nosso último dia nesse planeta Terra. Pois é, eu chamo isso, sabe de quê? De compromisso. Então. A pessoa que vive sem compromisso, Francisco aqui está sendo uma pessoa inválida, né? Não faz nada. Quase que morreu antes de morrer, né? Pois é, não é muito bom. Não é muito bom. Entendeu? Então, temos que arrumar esse compromisso. Se não temos... Tem que arrumar compromisso. É isso aí. Acho que em Cristo Jesus temos esse compromisso. Márcio? Porque se a gente não tem compromisso com nada, qual é o sentido da vida? Exatamente. Pode falar, Márcio. Voltando aqui, Léo, no 22, né, aqui diz assim, agora compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Aí no 23 diz assim, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Quer dizer, ele estava sendo avisado pelo Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que avisava para ele que essas coisas iam acontecer com ele. E aqui ele está sendo compelido porque quando você sabe que algo de ruim vai acontecer com você, você fica preocupado, né? Eu vou ou não vou, né? Mas como ele estava sendo compelido pelo Espírito Santo, então ele seguiu em frente. Mas, com certeza, deve ter rolado uma dúvida, será que eu vou, será que eu não vou ser preso, vou sofrer? Mas o Espírito Santo falou mais alto
e ele foi e cumpriu a missão. E foi Graças a corajoso Eu acho também, que é né? isso aí. Amém. Então, vamos prosseguir. Aqui, então, no 25 em diante, ele passa a falar mais diretamente com os presbíteros. No 27, diz que ele fez a parte dele. Eu não deixei de proclamar a vontade de Deus. Me perdoe, pulei o 26. Eu lhes declaro que hoje estão inocentes do sangue de todos. Esqueci como estava na Bíblia da Ludmila. Lê de novo, Ludmila, 26. Tu tinha outra... Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se alguém se perder. Porque Paulo se livra da responsabilidade por quê? Porque ele pregou, ele avisou, né? Deixou o caminho da salvação. Se os outros estão rejeitando, se o outro não segue, aí a culpa não é de Paulo, que ele cumpriu o seu papel. Né? Como ele fala na minha... estou livre, inocente do sangue de todos. Isso aí, na minha também. Muito bem. Portanto, Que eu proclamei a vontade de Deus. Agora, a palavra para os presbíteros está no 28, que eu já li naquela outra hora. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Vocês são os bispos, devem pastorear a igreja de Deus. E eu gosto muito dessa parte. A igreja que ele comprou com seu próprio sangue. Às vezes eu encontro pessoas que falam, eu amo Jesus, mas eu não quero nada com a igreja. Eu vou seguir a Cristo em casa. Não preciso de igreja. Mas essa pessoa, então, não leu o que está aqui. Que Jesus comprou a igreja, né? A igreja faz parte do plano de Deus. Que nós somos irmãos e precisamos uns dos outros. É claro que Jesus, em primeiro lugar, que Jesus é perfeito, Jesus nunca falha, os irmãos erram, os irmãos são imperfeitos, mas a igreja é o povo de Deus, amado por Deus, tanto que Jesus morreu para nos dar vida. Aí, então, no 29, vem um aviso. Né? Qual é o aviso? Que nem tudo é maré mansa, nem tudo é um mar de rosas. Né? O que vai acontecer? vai ter lobo feroz, né? Lobo feroz. Lobo... Então, que lobo voraz. Desvio virá, né? Falsos mestres, pessoas ensinando coisas erradas, tentando tirar pessoas do rebanho. No 30 ele fala, levantarão homens, quer dizer, dentro de vocês mesmos. Então, da própria igreja, vão surgir alguns tirando pessoas da igreja. E, infelizmente, isso aconteceu lá no primeiro século e continua nos dias de hoje, né? Temos que estar firmados na palavra, porque senão tem pessoas que vão torcer, desviar. Então, Paulo dá 2 conselhos. No 31, vigiem. Tem que ficar de olho, né? E depois, no 32, ele diz, entrego vocês a Deus e a palavra da graça, essa palavra aqui, que é o quê? Que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos que são santificados. Então, nós ontem estava um grupo estudando sobre tentações que vêm do inimigo e que o diabo é o pai da mentira. Então, para combater a mentira, precisamos da palavra verdade. E aqui é a mesma coisa. Tem esses lobos que estão tirando as pessoas, a maneira de deixar as pessoas firmes em Cristo é ensinando o que está aqui, né? Entregando a Deus e essa palavra que vai ajudar os irmãos a se amadurecer na fé e não perder
a bela herança que é da vida eterna em Cristo Jesus. Na realidade, Olério, a santidade que nos diz aqui, né, que nós precisamos, nós temos que cultivar ela, que ela não vem assim, tem um trabalho para a santidade, para que possamos ter a herança lá nos céus. Né? Uhum. Então, aqui, olhando para o esboço outra vez, o irmão falou sobre versículos 22 a 24, olhar para o futuro, o perigo do futuro e o perigo de não permanecer na missão. Depois ele falou olhar para dentro, a próxima parte, 25 a 31. Paulo olha para dentro de si mesmo, também diz que os presbíteros precisam olhar para si mesmos, cuidar do rebanho, da doutrina, e devem ajudar os irmãos a permanecer para edificação, para, como você falou agora, Francisco, a nossa herança e nossa santificação em Cristo. Eu poderia até dizer, não sei se você concorda comigo, dentro da nossa própria igreja, pelo tempo que eu frequento essa igreja, eu já vi lobo dentro da nossa igreja, né? Infelizmente, né? Infelizmente. Acontece. Agora, uma outra coisa bem agradável aqui, quando chegamos no versículo 35, aqui temos uma citação de palavras de Jesus que só aparecem aqui, não aparecem nos 4 evangelhos. A única passagem que nós temos no Novo Testamento onde tem palavras de Jesus que não estão nos 4 evangelhos. O que Jesus disse que Paulo citou? Há maior felicidade em dar do que em receber. Muitas pessoas querem furar a fila, né? Eu quero o meu agora, né? Mas quem coloca em prática o que Jesus falou, vê que é verdade, né? Que quando ajudamos o outro, aí vem a verdadeira satisfação. Saber que Deus nos usou para abençoar, Deus nos ajudou a suprir a necessidade de alguém, e aí vem a verdadeira alegria. E eu acho engraçado a lógica que tem esse versículo. Melhor dar do que receber. Que se você dá, pela graça de Deus, é porque você tem. E quem recebe, normalmente não tem. Então, é muito melhor dar do que receber. Porque quem dá, eu acredito, né, está em melhores condições, né? Então, eu acho que é bem melhor dar do que receber. Com certeza. Eu tenho essa parte. A minha comparação é boa. Sim, eu concordo com o Francisco, mas eu acho que a outra parte, até a ideia principal é que a satisfação em ver o outro alegre. Não pensar Também, só que eu ganhei um presente, mas eu dei um presente e o outro ficou feliz. Deixou feliz, pois é. A sua alegria dobra, né? Alguém mais quer comentar essa fala de Jesus? Não? Então, aqui fecha, diz que, lembra que Paulo está de viagem, então vão até a praia aqui, eu acho, né? E estão ajoelhando ali, orando, e os irmãos chorando, abraçando Paulo, beijando Paulo, tristes, porque tudo indica que não se verão mais nesta vida. Então, aí Paulo vai seguir a viagem no capítulo 21, rumo a Jerusalém. Sim, irmã Luísa. Eu achei a passagem que o irmão comentou sobre Paulo na despedida dele. A 2 Timóteo 4, do 6 ao 8. Aonde? 2 Timóteo 4, 6 até o 8. Tudo indica que 2 Timóteo foi a última carta de Paulo. Você gostaria de ler? Posso ler. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação,
e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Isso. E quem mais? Uma pergunta sobre Atos 20 ou um comentário sobre Atos 20? Mais nada? Eu penso, Só um comentário. Minutinho. A Ludmila, depois o Márcio. Pode falar. eu lendo essa passagem, esse capítulo, né, eu vejo o quanto nós temos responsabilidade dos nossos... Que tudo é passado, né? Tudo foi orientado. Paulo foi orientando esses lugares, as pessoas nesses lugares, e nós temos isso aqui na palavra. Então, o quanto nós temos a responsabilidade de fazer com que isso seja enraizado, né, no nosso ser. Então, eu vi assim, quando ele fala, agora entrego-vos a Deus e a sua palavra misericordiosa tem o poder para edificar. Eu penso assim, nós temos um manual de vida, né, nas nossas mãos. Então, cabe a cada um de nós vivenciar isso, né, praticar uns com os outros, os irmãos. Eu acho isso muito bonito, sabe? Com certeza. E Muito para a nossa própria vida e também para compartilhar com os outros, como você disse. É muita responsabilidade, é um presente que nós temos, né? Então, acho Eu estava até pensando naquela parte maior, mais, como que é? Vou ler para não falar errado. Eu já não estou lá, que eu saí para ir em Timóteo. As palavras de Jesus há maior felicidade em dar do que em receber. Às vezes nós pensamos em dar dinheiro, mas acho que mais ainda se estamos compartilhando a palavra. Né? muito bonito, eu acho muito bonito. Assim, os ensinamentos que Paulo foi deixando, na verdade não foi ele, né? O Espírito Santo foi iluminando ele. Então, eu acho assim, é uma responsabilidade nossa. Então, Né? e nós falamos antes hoje sobre compromisso, aqui já é nosso compromisso, né? Já é nossa missão, nosso motivo para viver. E ver que tem muita gente que não dá valor, né? Não quer saber, e está aí pela vida fora se perdendo, né? Sim. Então, pensando em dinheiro, pensando em festa, muito... pensando em outras coisas, né? Eu acho que todos nós devemos se esforçar para fazer a nossa parte. Se você ler em Filipenses 2, versículo 13, diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa obra. Ou seja, que quando fala em sua boa obra, tudo que nós somos e que temos, é Deus que nos dá, é Deus que nos prepara. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Amém. Sabe? Então, a Márcio queria falar e acho que a Fátima Lima também quer falar. Eu queria falar em relação à leitura da irmã Luísa, né? Que nós possamos ser como Paulo, como Timóteo, Pedro foi, né? Possamos combater um bom combate e chegarmos naquele grande dia que nos espera, né? Que é a vida eterna com Cristo. Possamos estar cada dia buscando isso e que sabemos que se buscamos Deus ele nos concede a vitória. Amém. Obrigado, irmão. Fátima? Seu microfone aí?
Abre aí, Fátima. Não conseguiu? Mais alguém quer falar enquanto ela está abrindo o microfone? Sandy? Eu Queria fazer só uma pergunta. Então, irmãos, em relação a isso, aqui eu pensando agora nesse momento, é tão bom ver o exemplo de Paulo, né? Que Paulo recebeu a benção de encontrar Jesus e ele assumiu o papel que Deus mandou para ele, né? Que era levar a palavra, enfrentando muitas dificuldades, ainda sacrificando a própria vida, né? E muitas vezes nós só procuramos Jesus para sentir um pouco de calma momentânea, no momento do deserto, como falam algumas pessoas, né? E por isso eu acho tão importante, realmente, irmão, eu gosto que, assim, temos que ler a palavra. A Bíblia não é só para deixar em casa, para pegar poeira ou para pegar só o domingo lá na igreja, porque quando você vai tendo o conhecimento, desde o começo da Bíblia, você vai pensando, vai vendo, vai aprendendo, vai meditando e quer botar em prática, porque não só é receber. Deus nos dá a graça de receber a palavra. Ele nos dá o conforto, mas ele também nos exorta a levar essa palavra para os irmãos, né? Porque assim, temos que levar essa palavra. Mas como é que você sabe? Como é que você sente? Como é que você vive a palavra de Deus? Na leitura, você vai aprendendo. A melhor coisa está aqui, você vai aprendendo, né? Então, vamos receber, sim, com certeza, mas também vamos doar aquela palavra, aquele conhecimento, sempre levando o que nos foi predestinado, ter esse compromisso de levar a palavra onde seja que a gente estiver, né? Amém, obrigado. Fátima conseguiu. Então, eu estou vendo aqui só esse finalzinho aqui, a partida de Paulo, né, para deixar os irmãos entristecidos. Eu estava pensando, irmão, quando você for partir também, como é que nós vamos ficar aqui também? Vamos ficar todos tristes também, hein? É verdade. Com certeza. Eu estava me lembrando disso aqui agora. Estou meio rouca. Graças a Deus pela... Onde tem saudades, quer dizer que existe amor, né? Eu gostaria Léo, de compartilhar com o nosso grupo agora 2 versículos só. Em Filipenses 7 e 8. Capítulo qual? Qual capítulo? Capítulo 2. 2. Sim. 7 e 8. Isso é Jesus falando, né? Que diz: antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por que eu quis compartilhar esses 2 versículos com vocês? Para falar do versículo 8. A maneira de como nós devemos ser. Sim. Não possamos ficar, porque se batizou, e ficar aposentado em casa sem falar mais de Deus. Porque para que o próprio Jesus se humilhou, né? Quem somos nós para não fazer nada? Se a gente quiser alguma coisa, a luta continua. Isso. Não há vitória sem luta, né? Tem que existir. Então, vamos se manter firme, né? Amém. Então, vamos orar para encerrar hoje. Passamos um pouquinho da hora, mas realmente é uma passagem maravilhosa, um assunto de suma importância. Então, oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, mais uma vez agradeço ao Senhor por sua bondade e misericórdia. Olhamos, Pai, vemos como vários irmãos falaram hoje, a determinação do irmão Paulo e de outros irmãos, a preocupação com toda a igreja, vendo que a sua palavra é uma palavra viva, poderosa, preciosa,
que nos mostra o caminho para a vida, o caminho que nos dá esperança de termos Amém. a herança com o Senhor para toda a eternidade. Obrigado, Pai. Abençoe cada um de nós e também como nós falamos que todos nós possamos ser usados pelo Senhor nesta grande missão de levar a sua palavra a outros e edificar e fortalecer outros para que possam caminhar neste caminho até o último dia. Obrigado, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou parar a gravação. Cadê? Onde está a gravação? Eu não parei, né? Eu não. Mas eu não estou vendo. Ai. Estou ligada ainda. Agora eu estava escondido.